É exatamente o que o nome quer dizer, diálogo consciencial, é um diálogo com a nossa consciência. Então eu vou falando aqui algumas coisas, vou trazendo algumas reflexões, alguns conhecimentos trazidos pelos guias, que estão muitos nos nossos livros doutrinários também, e aí vocês vão refletindo sobre o dia a dia de vocês. Se minha vida não está tão boa, se eu estou passando por alguma enfermidade, se eu estou passando por algum problema de influência espiritual, hoje nós vamos falar disso, né? O que eu posso fazer, como melhorar? Então aqui a gente traz algumas reflexões, obviamente, a gente sempre tenta trazer algumas soluções. Claro que nada é mágico, né, gente? Não existem fórmulas mágicas nem receitas prontas, mas são coisas para a gente refletir e nos auxiliar a pensar sobre o que a gente está passando. Então hoje a palestra, o diálogo consciencial, o tema é: será que você está com um encosto? E aí, será que alguém está com algum encosto aqui dentro? Será que eu estou com algum encosto? Que tipo de espíritos você atrai para a sua vida? Então, qual tipo de entidade, de espíritos que estão caminhando ao seu lado? Porque, gente, sempre tem, né? Então, já começa com aquela frase que todos vocês devem conhecer de Allan Kardec. Todos nós somos influenciados por espírito muito mais do que imaginamos. Muitas vezes nós somos mais guiados por influências de espírito do que por nossas próprias decisões. O que isso quer dizer? Muitas vezes o que a gente está pensando não é a gente pensando. Muitas vezes o que a gente está decidindo fazer no dia a dia, a gente foi influenciado. E aí eu já deixo uma observação. Só para a gente entender um pouco mais o conceito da palavra. Padrinho, como é que eu sei a diferença de uma influência para uma intuição? Quando a gente fala no espiritismo que a gente está sendo influenciado, é alguma coisa ruim. A gente está sendo mal sugestionado, tá? E geralmente as intuições são coisas boas. Então, quando eu estou sendo intuído por coisas boas, atitudes boas, hábitos bons, pode ter certeza que tem um espírito familiar do seu lado, mas que ele é de luz, que tem uma entidade, um guia de umbanda, de lei, de luz, te orientando, te guiando. Aí você está sendo intuído. Agora, para a gente ser intuído, a gente tem que estar aberto, não tem? Eu vou falar sobre isso aqui. Ao contrário, também vale. Se eu estou sendo sugestionado, influenciado, é para fazer coisas ruins. Então eu tenho que começar a prestar atenção, pensamentos que do nada aparecem na minha cabeça, sentimentos do nada que aparecem na minha cabeça. E aí eu vou e aqueço com aquilo, eu aceito aquele pensamento e tomo como meu. Aí, gente, uma frase célebre também: conhece a ti mesmo, não é? Se eu não me conheço, eu nunca vou saber se eu estou sendo influenciado, porque parece o meu pensamento. Eles usam os nossos pensamentos para falar com a gente. Ora, se eu nem me conheço e vem um pensamento estranho na minha cabeça, eu nem sei se aquele pensamento é meu ou não. Eu começo a achar que é meu. Aí vem o autoconhecimento, que é uma base doutrinária profundíssima do espiritismo. Não como religião, gente, mas como caminho espiritual, como caminho de ascensão espiritual, de religiosidade. Então vamos lá. Outro ponto importante. Gente, para que um espírito se aproxime da gente, a gente tem que ter alguma coisa que ele quer. Senão ele não se aproxima. Eu costumo até falar, né? Às vezes brincando com os médicos, conversando nos nossos estudos, e a gente falando, às vezes, quando a gente está desenvolvendo a mediunidade, a gente sente muitas influências. Imagina, a porta está aberta. E você precisa se autoconhecer, tudo ao mesmo tempo. Você tem que se autoconhecer, conhecer os seus guias, se sintonizar com os guias, não deixar outras entidades se aproveitar do momento que eles vão tentar. Obviamente que os médios estão amparados pelos Exus, pelas Pombagiras, por isso que a gente firma muito, né, a casa com Exu e Pombagira. Mas o que é importante, gente? Eles usam o que já está dentro de mim. Isso é muito importante dentro de um processo de influenciação e obsessão espiritual. Ora, se eu não fumo de jeito nenhum, se eu não tenho tendência para fumar, um espírito que goste de fumar, que queira sentir a sensação do fumo, ele vai se aproximar de mim ou ele vai procurar de uma pessoa que tenha tendência a fumar ou que fume? Então já existe aquilo na pessoa. É impossível, é contra a lei, um espírito botar alguma coisa que não existe na pessoa e fazer ela querer aquilo, tá? Inclusive, gente, a gente pode até falar assim, não tem aquela conversa assim, que fala que a pessoa quando toma uns goró demais fica bêbada, ela faz o que ela tinha vontade de fazer e não tinha coragem? Verdade, porque o que for contra os princípios dela, mesmo bêbada, a pessoa não faz. Porque o princípio ele vem da consciência. Eu falo assim, mas a pessoa está aérea, largada, ela está. Mas a consciência, gente, ela não é apagada. O que gerou de consciência, ela não é apagada. Agora, se a consciência não está bem embasada, ela vai oscilar. Aí numa dessas a gente pode ser pego.
Mas por que eu quis dar esse exemplo? Gente, porque não tem como. Se eu estou sendo influenciado, se eu estou no processo de obsessão, é porque esse espírito encontrou alguma coisa que já existe em mim. Primeiro, já existe em mim. Segundo, que é interessante para ele. Se eu tenho algum desvio sexual no sentido de excessos, ele vai se aproveitar disso. Se eu tenho alguma dificuldade com o álcool, ele vai se aproveitar disso. Então a gente tem que ficar muito esperto. A gente tem que analisar quais são os nossos maiores desejos, porque nisso também esses espíritos que tentam nos influenciar, eles se aproveitam. Então, por exemplo, aqui, eu quero ter uma carreira profissional de sucesso, mas eu morro, isso é um sonho, sabe? Que eu sou capaz de morrer e matar para isso. Eles se aproveitam disso aí. Uma coisa é eu querer ter sucesso na minha carreira, outra coisa é eu estar disposto a fazer qualquer coisa para ter sucesso. Aí um obsessor que vê ali uma brecha fala assim, opa, esse aqui quer uma carreira de sucesso, vamos dar uma carreira de sucesso para ele e uma carreira de sucesso para a gente também, os espíritos falando, porque eles vão se aproveitar, porque o que eles querem gerar? Ódio, raiva, briga, né? Tudo que não presta, tudo que vai fazer nos afastar da nossa própria humanidade e dos nossos irmãos espirituais. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Qual o seu desejo mais profundo que os obsessores poderiam usar para te alcançar? Roubar seu tempo, sua felicidade, sua saúde, sua vida. Se eu não me analisar, eu não me autoconheço. Se eu não me conheço, eu nunca vou saber quando eu estou sendo influenciado. Aí vem todo aquele orar e vigiar, né? Gente, todo cuidado é pouco. Uma coisa que eu desejo muito, esse desejo ele não pode estar no domínio da minha vida. Se ele começar a estar no domínio da minha vida, outras entidades que querem me transviar vão se aproveitar dessa brecha que eu estou dando. Então já existe em mim um desejo que está tendencioso. Eles vão se aproveitar e muito bem. Outra coisa importante dentro do processo de obsessão, eles não têm como chegar do seu lado e já te obsediar. Eles vão praticamente pedindo licença. Como assim, padrinho? Eles chegam do seu lado e vão sugestionando coisa na sua mente. A partir do momento que você aqueceu, que você falou faço, eles vão continuar sugerindo, te influenciando. A partir do momento que você falou não, ele já teve uma porta fechada. Então o que eu quero dizer? Vocês estão ouvindo aí atrás, tranquilo? Então, tá. Então o que eu quero dizer, gente, que é importante ficar? Nenhum processo de obsessão começa pela obsessão, ele começa pela influenciação. E antes da influência vem a visita. O espírito começa a nos visitar. Essa entidade que está na ignorância começa a nos visitar. Eles começam a nos vigiar. Eu vi que aquele ali tem uma tendência para os vícios, tem tendência para o sexo desregrado, tem a tendência para o materialismo exacerbado, né? Dinheiro, tudo é dinheiro, para brigas familiares. Isso é maravilhoso para eles, que aí eles entram na família e fazem aquela guerra. Então eles vão se aproveitar. Primeiro visita a gente, depois começa a sugestionar, a gente dando ok para eles, eles vão fazendo a conexão com a nossa alma. Aí começa o processo de obsessão. Então a condição fundamental, gente, para a obsessão é a sintonia e a afinidade. Se eu não entrar numa frequência vibratória que aquela entidade está, ele não se sintoniza comigo. Então é primordial que eu abaixe a minha vibração para que ele consiga me alcançar mentalmente, me sugestionando e orientando para o mal. Onde tudo começa, gente? Pensamentos ruins, egoísmo, maledicências, mágoas, raiva demais, tudo isso, gente, é primordial para que esses espíritos consigam alcançar a gente. Mas não é que a gente sinta raiva uma vez ou outra na vida, gente, porque senão ficam preocupados, né? Então, onde tudo começa no processo de influenciação e de obsessão? Pensamentos ruins, gente, má vibração. Se eu estou pensando mal demais, se eu estou com muita raiva, se eu estou muito angustiado, se eu estou com muita mágoa, mas não é sentir uma vez ou outra, porque isso faz parte, gente, a gente não pode renegar os nossos sentimentos. A gente costuma dizer aqui no Celuz que os nossos sentimentos são um termômetro para o que não está bom na nossa vida. Se eu ficar renegando, sentir raiva, tristeza, eu nunca vou entender por que eu estou sentindo raiva, por que eu estou sentindo tristeza. O que eu não posso fazer? Viver com raiva. Então eu estou com raiva de alguém.
Comecei a trabalhar aquilo, comecei a entender aquilo, tento entrar num processo de perdão, que é difícil, mas é preciso para o nosso bem maior. Eu tentei entrar nesse processo de perdão, estou fazendo a digestão desse processo aqui e sigo a minha caminhada, está tudo bem. Não é porque eu senti raiva, estou magoado, que o espírito vai me obsediar. Agora, estou uma semana magoado, 2 semanas magoado, na 3ª semana eu começo a ter raiva da pessoa. Na 4ª semana, sabe o que acontece, gente? Começo a querer me vingar. Eles precisam de que a gente fique um tempo remoendo certos sentimentos ruins para acoplar na gente. Mas eles vão estar tentando sugestionar o tempo inteiro. Então, neste momento, é que a gente ainda está forte, o juízo centrado e fala assim: não vou aquecer, não vou aceitar, porque eu sei que isso é pior para mim, para a gente não entrar no processo de influenciação. Vocês já viram um filme de vampiro, quando fala assim que o vampiro só entra na nossa casa se a gente convidar? Isso é uma verdade espiritual. Gente, por trás dessas ficções, nesses filmes, a gente pode encontrar algumas verdades. Claro que às vezes eles exageram nas ficções, mas a gente pode procurar algumas verdades. Essa aqui do vampiro, que ele só entra na nossa casa se a gente convidar, ela serve para os espíritos obsessores. Eles só entram na nossa casa se a gente permitir, se a gente convidar. E pior, eles só se acoplam à nossa casa, o nosso santuário, o nosso corpo, se a gente convidar e se a gente permitir. Como é que a gente convida? Fazendo coisas erradas que eles querem que a gente faça. Aí eles se aproximam. É aquilo que eu falo, uma pessoa que não tem certas tendências, esses espíritos eles nem conseguem se aproximar dessa pessoa, porque a própria aura é um grande escudo, né? Então gera uma força ali de repulsão. Já chegou perto, sentiu uma atração, é porque existe tendência. E eles vão procurar as nossas tendências. Quem aqui não tem nenhuma tendência? Todos nós temos. Então aí vem o orar e vigiar que Cristo Oxalá nos ensinou. Se vem um pensamento, eu sei que não é bom para mim, eu vou fazer? Não. Ou então eu arco com as consequências. Aí os nossos guias costumam falar o seguinte: se eu estou num processo de sofrimento, de influência ou de obsessão, e eu continuo fazendo as coisas que mantêm essas entidades perto de mim, é porque a dor não foi suficiente. Concorda, gente? Se ainda não doeu suficientemente, se ainda tem que doer mais para eu aprender a me cuidar, a me proteger, então vai doer mais. Então o cuidado ele volta sempre para as nossas mãos, gente. Se não doeu o suficiente, a dor vai vir cada vez mais forte. Se já está doendo demais, então eu começo a mudar a partir de agora. Vou buscar ajuda, vou buscar tratamento espiritual, vou buscar orientação, vou buscar me instruir, ler livros, tomar paz, passar pela cura corrente. Esse diálogo consciencial que a gente faz nessa conversa é parte dos tratamentos. Por causa disso a gente precisa entender a corrente de Ogum, a orientação com os guias. Aí eu passei por orientação com o guia, eu estou com um problema de influência espiritual. Passei por orientação do guia, amanhã esqueço de tudo, não faço nada. Ele passou um banho, eu não tomo. Ele passou um banho do jeito, eu faço de outro jeito, né? Ele pediu para eu voltar tantas vezes na casa, mas não deu para eu ir, não deu para ir. Então assim, a gente tem que pensar nessa questão. Existem problemas espirituais que são tão graves, gente, que é como se fosse uma quimioterapia espiritual. Se a gente perder a sessão, o problema ele cresce. Perdeu a sessão, o problema ele cresce. Então a gente não pode, não tem que se cuidar. Às vezes a gente acha que porque a gente não está vendo com os olhos da carne, a coisa não está acontecendo. Outra coisa também que os guias chamam muita atenção aqui: a pessoa está muito mal, aí chega no Celuz, passou na consulta, uma corrente de Ogum, deu um alívio, estou curado, não vou voltar mais. Não é assim, gente, precisa de um tempo. Então assim, é mais uma preguiça, né? Uma negligência com o próprio tratamento. Aí pensa assim: já estou melhor, não vou. Aí daqui a pouco, quando está ruim de novo, volta. Aí melhora um pouquinho de novo, sai, não aparece mais. Então a gente tem que ter cuidado, todo tratamento ele tem que ter uma sequência. Entendendo melhor o processo da influenciação da obsessão. Toda ferida aberta requer cuidado. Gente, se a gente faz um machucado, a gente tem que fazer uma asepsia, não tem? E curar, e cuidar ali, até curar, não é? A gente pode ficar batendo, botando sujeira ali naquele machucado? Não, senão infecciona. Gente, todo o processo de obsessão também é uma ferida na alma. A gente tem que olhar para uma pessoa que está sendo muito influenciada ou obsediada como uma pessoa que está precisando de cuidados.
Existem feridas na alma dessa pessoa que ela não está entendendo, que ela não está enxergando, mas que ela precisa de auxílio para curar. Até porque curar feridas da alma é muito mais complicado, né, gente? A gente não enxerga, não são os remédios da terra. Então precisa sim de uma orientação espiritual, de um tratamento. A gente precisa lançar um olhar investigativo. Ora, se eu estou num processo de obsessão, essa obsessão ainda é simples, se eu consigo ter consciência, se eu já estou percebendo que eu estou sendo influenciado. Por quê? Eu estou com pensamentos ruins. Eu estou sendo influenciado, pode ter certeza, gente. Pensamentos ruins, repetidos, influência espiritual. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso investigar qual é a porta que eu estou abrindo para eles entrarem. Se eu não abrir, eles não entram. O que quer dizer essa porta? As minhas tendências. Se eu sou uma pessoa muito egoísta, muito materialista, se eu sou uma pessoa maquiavélica, se eu sou uma pessoa que está sempre com ódio de alguém, com raiva de alguém, se eu menosprezo as pessoas, se eu tenho tendências. A gente tem que falar de tudo: sexo desregrado, vícios, fumo, bebida, exagero. É aí onde eles pegam, gente. Então eu preciso investigar. Ora, se eu sei que é isso que está servindo para mim de fuga, para eu poder lidar com o que eu preciso lidar, então eu tenho que parar de fazer isso. Se eu não dou conta só, eu procuro ajuda antes que seja tarde. Porque a tendência é piorar, gente. A tendência é piorar. O que machucava ou machuca a sua alma? O que te levou a pensar negativamente e a agir negativamente? Vícios, atitudes, hábitos ruins? O que te colocou em sintonia com espíritos ignorantes que agora querem se aproveitar da situação? Qual a porta que estamos abrindo para essas entidades que querem o nosso mal? Para saber qual remédio devemos tomar, antes é preciso saber qual é a enfermidade ou desequilíbrio que nós temos. Como é que eu vou tomar um remédio, vou procurar um remédio se eu não sei qual é a enfermidade que eu tenho? Então a gente precisa saber. E o que eu estou falando da enfermidade? Mágoa demais, angústia demais, tudo que as pessoas falam me machuca. Eu estou pensando, tem sempre alguém falando de mim, sabe? Esses pensamentos que ficam tirando a nossa paz, a nossa vida. É aí que a gente tem que ter todo o cuidado. Se vale a pena essas coisas, não valem. E aí a gente vai ser influenciado. Um palestrante uma vez disse algo mais ou menos assim: do mesmo jeito que não vemos beija-flores pousado em lixo, em comidas estragadas, em alimentos mal cheirosos, também não vemos urubus beijando flores, polinizando jardins ou buscando o néctar da vida. O que a gente tem que entender? Aquela velha história de que se eu quero que as flores, que os passarinhos, os beija-flores, que as borboletas estejam no meu jardim, como é que esse jardim tem que estar? Bem cuidado e florido. Então isso é uma comparação fazendo com o nosso jardim interior, a nossa vida interior. Ora, se eu quero que entidades de luz, mensageiros da luz, espíritos benevolentes estejam ao meu lado, como é que meu interior tem que estar? Com coisas boas. Eu tenho que estar buscando coisas boas. Ainda que eu não seja plenamente uma pessoa boa, que nós todos somos imperfeitos, mas eu tenho que estar nessa busca, porque o que eu busco me busca. Com o que eu converso, essa coisa conversa comigo. Se for para coisas boas, vão ser coisas boas. Se for coisas ruins, as coisas ruins também se aproximam. Nossa consciência, gente, ela é muito perfeita. Quando a gente tomou consciência, a gente conseguiu gerar discernimento, não tem como. Quando a gente vai fazer uma coisa errada, o que a nossa consciência faz? Apita. A gente pode negar, obedecer a consciência, a respeitar a consciência, mas ela avisa: isso é certo, isso é errado, não faça isso não é bom. Já começa pelo sentimento que a gente sente. Quando a gente pensa em coisas ruins, a gente sente bem ou mal? A gente sente mal, né? E aí já é a consciência dando o primeiro alarme no campo emocional, que é o mais claro da gente entender. Só que o que a gente está fazendo? Fugindo. Aí a gente vai procurar vícios para tentar abafar a nossa consciência, para tentar sufocar a nossa consciência. Gente, as drogas são líderes nisso. Sejam as drogas que, seja para dormir, quando tomado errado, né, gente? Quando tomado dentro da medicação, dentro da prescrição, está tudo certo. Agora, quando eu faço uso daquilo ali de forma errada, aí eu já pulei o cordinho, como a gente costuma dizer. Então ali eu já assumo as consequências. Então a gente tem que analisar essas drogas que eu estou buscando. Até a questão do excesso de remédio mesmo, tomando do jeito que eu quero, para entorpecer um pouco, para sair da realidade. Bebida, fumos, essas coisas. Tudo que eu faço, esses vícios aí, eu estou usando para tentar abafar a minha consciência. Vai chegar uma hora que isso vai dar certo. Vai chegar uma hora que isso vai dar certo.
Porque na verdade a gente retrai, ela está lá, a consciência. Só que a gente não consegue mais ouvir a consciência. É como se a gente se conectasse com a nossa parte luz, que é a nossa consciência. Aí vem a parte sombra e faz a festa, né? Se ainda não aprendemos é porque a dor não foi suficiente. Obsessores não podem colocar nada dentro de nós, já existe. Então o que ajuda? Tirar o obsessor da posição de inimigo. Sabe aquele filme que diz assim, gente, que o inimigo mora ao lado? Não, ele não mora ao lado, ele mora aqui dentro, né? Ele é a gente, na verdade. Ele mora dentro desse corpo. Gente, o inimigo não é o obsessor. O inimigo não mora ao lado. O inimigo não está do lado de fora. Não é ninguém, não é o mundo. Nós podemos ser os nossos inimigos ou os nossos amigos, né? Então é aí onde entra essa questão. Primeira coisa que ajuda nesse processo é eu entender que ele não é um inimigo. Ele é um espírito ignorante. Ele é um espírito ignorante que está perdido nas trevas dele mesmo e querendo me levar junto para as trevas dele. Então o que eu preciso entender aí? A partir do momento que eu olho para esse obsessor não como meu inimigo, como alguém que precisa da minha ajuda e não do meu ódio, da minha mágoa, então eu direciono as minhas forças pedindo proteção e orações para ele. Mas padrinho, mas isso é quase impossível. O espírito está me fazendo mal, é como uma pessoa que está me fazendo mal, eu pedir prece para ela, fazer bênçãos para ela, mas é um princípio. Como o pai Jeremias fala, meu filho, eu questionava muito isso com ele na minha caminhada lá no início, né? Que ele falava, meu filho, tem que perdoar aquelas mágoas que a gente carregava. Meu velho, eu não dou conta. A vontade que eu tinha era de pegar o pescocinho da pessoa e falar, começa verbalizando, começa falando, daqui a pouco você vai tomando propriedade disso. Então, gente, a gente tem que entender que ninguém perdoa de uma hora para outra, é um processo, mas eu começo de alguma forma, né? Venho para o centro, eu não consigo rezar para essa pessoa que eu tenho como inimigo, ou por essa entidade, mas põe o nome dessa pessoa, ou então chegue aqui, entregue ela para a egrégora, entregue essa entidade. Se eu tiver algum processo de influência, estou percebendo, estou com os pensamentos ruins, vou lá no Ser Luz hoje, ou guias de luz, mentores, peça por guia quando vocês passarem, poxa, eu queria que vocês estudassem, eu acho que eu estou sendo influenciado, então dá encaminhamento para ele e ponha para alguém cuidar, mas não entre na frequência de odiar, porque senão eles fecham esse circuito com vocês. Então tira o obsessor da posição de inimigo, já que o inimigo é interno, investigue em que ponto eles nos alcançaram, por que eles estão conseguindo sintonia com a gente, as nossas tendências ruins, aí vem o processo do autoconhecimento, identificar a nossa fraqueza e atuar na cura. É isso que os guias falam, é isso que os guias fazem. Se sabemos o que nos aproxima dos obsessores, então também sabemos o que nos distancia deles. Ora, se eu sei o que me aproxima dos obsessores, das influências espirituais, então, por consequência natural, eu já sei o que pode me afastar deles, as nossas tendências. Outra forma de lidar com a situação é usar a mesma ideia dos obsessores, mas não as mesmas ferramentas. Isso é interessante, gente. Isso eu passei por isso. Quando eu estava desenvolvendo a mediunidade, aquelas crises de pânico, falta de ar, acordava no meio da noite, suadeira, e eu, meu Deus, o que está acontecendo? Eu sentia presença, via espíritos no quarto. Gente, todo mundo que é médium ostensivo vai passar por isso em algum momento, né? Aí o que eu tenho que procurar? Educação mediúnica e desenvolvimento mediúnico. Mas quando eu estava assim, como eu tinha vergonha, medo de falar, na minha casa ninguém era espírita, eu tentava ler o Evangelho, porque eu já tinha uma busca espiritual. Só que eu não entendia, não tinha um caminho ainda. E eu tentava ler o Evangelho, pois eles conseguiam me cegar. Aí eu entrava em pavor, porque eu tentava ler e não enxergava, eu ficava apavorado. Aí, meu Deus, o que eu vou fazer? E ali eu ficava sentado, às vezes chorando, às vezes com raiva, sem dormir. E meu pai e minha mãe nem sonhavam o que estava acontecendo, porque eu tinha medo de assustar eles, né? E eu tentando entender, estou ficando doido, não estou ficando doido, porque eu não entendia, não sabia que era mediunidade, né? E eu estava naquele processo. E ali, de alguma forma, eu acho que os meus guias começaram já a me intuir. Tinha alguma coisa boa dentro de mim que eles conseguiam, os guias de luz, me intuir. E aí, já desde cedo, já aprendi a fazer o seguinte: a gente usa a mesma estratégia que eles. O que eles querem fazer, gente? Nos assustar. Não é? Nos provocar, nos instigar, fazer a gente passar por desespero, por sentimento ruim, emoção, baixar a nossa vibração. O medo, gente, é a melhor coisa para eles trabalharem em cima da gente. Inclusive, é o seguinte: se a gente estiver num processo de influência espiritual, a gente ainda consegue ir numa casa espiritual, numa igreja, num terreiro, fazer uma prece. Se a gente já estiver num processo de obsessão, aí já é mais difícil. Sabe por quê? Na hora que você dá um jeito de ir, tudo fecha. Como você está muito sintonizado, ele começa a provocar em você um sentimento muito ruim de ir para aquela casa. Sabe por quê? Se você for, você vai ser curado. E eles perdem a conexão.
Então, gente, fiquem atentos, vocês, e se conhecerem alguém, se a pessoa está se recusando demais a um tratamento, provavelmente ela está num processo de influência muito forte de obsessão. E aí, às vezes até fala, vamos, aí combina. No dia de ir, a pessoa vira do avesso. São os espíritos fechando em cima dela para tirar ela do lugar onde poderia estar a cura dela. Aí é que tem que ir, gente. Aí é que tem que ir. Então eu passei por isso lá atrás, quando eu estava no desenvolvimento mediúnico, quando eu era kardecista ainda. E, gente, sabe aquele negócio de botar o pé assim, que estava ansiando pelo dia do desenvolvimento mediúnico? No dia eu virava do avesso. Me dava uma raiva, um ódio. Aí eu lembrava do dirigente, eu já ficava com raiva dele. Não era eu, meu povo. Só que eu achava que era eu. Só que, graças a Deus, debaixo dessa egrégora eu nunca faltei. Eu ia. Sabe, eu acho que os guias, eu não sei, o meu coração, a minha alma, naquele desespero, falava, vamos, senão não vai ter saída. E eu conseguia ir. Cada vez que eu fui, menos eu sentia a influência. Daqui a pouco estava tudo bem. E hoje, eu fico ansiando realmente, graças a Deus, só sinto amor pelos trabalhos espirituais. Então, o que é usar a ideia do Espírito? Ora, na hora que eu senti uma aproximação, uma influência, um mau pensamento, principalmente à noite, já deixa o Evangelho ali, gente, do lado, ó. E fala bem assim para ele, você chegou? Vamos ler o Evangelho comigo? De duas uma, gente. Ou ele vai sair correndo, porque ele não vai aguentar, ou você vai curar ele. Né? Porque imagine você sentar na sua cama para ler o Evangelho com você. Maravilha. Né? Então é o que eu falo para os médicos. Gente, sentiu mal esse negócio, não dá moleza para esses espíritos, não. Não dá moleza para os influenciadores, nem para os obsessores, não. Deixa o evangelhozinho do lado, já começa. Ah, eu lembro do pai Jeremias. Pai Jeremias, o irmãozinho chegou aqui em casa, o senhor pode me ajudar? Deixa eu cantar um ponto de urbano, fazer um Pai Nosso. Meu irmão, eu estou fazendo esse Pai Nosso para você. Deus te abençoe. Vai em todas as crenças que você tem. Eu usava, como eu vinha do catolicismo, eu falava que a nossa Maria Santíssima possa cobrir o seu manto de luz e amor. Eu falava isso para ele, eu imaginava ela botando o manto nas costas dele. Continua aí, quanto mais eu sentia mal aqui, mais eu rezava. Gente, não tem como ele ficar, ou ele é curado ou ele sai fora. Então o que a gente não pode fazer? É deixar ele rezar na nossa cabeça. É a gente que começa a rezar na cabeça dele. Então usa a ideia dele, mas com as ferramentas da luz. Sabe? Um incenso, peraí, senti mal, vou botar uma música, levar a vibratória da minha casa. Peraí, meu irmão, você chegou? Vou defumar aqui, vem cá me ajudar, vou dar uma defumada agora, no meio da noite, como eu já fiz, não vou mentir. Já defumei minha casa 3 horas da madrugada, eu estava defumando a casa. Aí meu pai e minha mãe já sabia, estava tudo certo. Mas eu já fiz isso mesmo. Então assim, gente, é usar os nossos artifícios, os nossos instrumentos. Fala assim, quando você, e avisa para ele o seguinte, pois quando eu sentir a sua aproximação da próxima vez, não vai ser mais meia hora de oração não, vai ser 1 hora. E ameaça mesmo ele. Cada vez que você chegou de novo, ficou mais tempo, eu vou dobrar o tempo. Entendeu? Aí eu falei, eu fico sem dormir, mas você também não vai ter isso que você quer não. E assim, a gente faz a nossa guerra é da luz, gente, é da paz. Aí como eu falo, de duas uma, ou cura esse bendito irmão, ou então ele não vai mais nos atrapalhar. Mas a gente precisa usar as nossas ferramentas. E sempre abençoando. Principalmente como o espírito a gente não vê, não tem uma ligação pessoal, a gente consegue abençoar. Que os pretos velhos possam te guiar, que os caboclos possam te trazer conhecimento. Tudo que vocês sabem de Umbanda, de Espiritismo, começa a recitar, a ressoar. Abre o Evangelho, lê, porque a cabeça fica mexida, né? Eu sei porque eu já passei. Fica mexida. Lê 2 vezes, lê 3 vezes, lê 10 vezes. Aí procura lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte final tem as preces pelos desencarnados, pelos obsessores. Pera aí, meu irmão, que eu achei uma prece aqui para os obsessores. Vou fazer para você. E já dá um nome para ele. Vou te chamar a partir de agora, dá um nome para ele ali. Batismo ele naquela hora, eu te batismo na luz agora. E vai cuidar desse irmão do lado do bem. Gente, se a gente não souber usar os nossos elementos, as nossas ferramentas, eles vão usar as que ele tem contra a gente. Questões práticas para sairmos do campo de influências espirituais ou de obsessão espiritual. Primeira coisa, gente, procurar um tratamento espiritual. Procurar quem já passou, procurar quem já se curou, procurar quem conhece os terreiros, procurem terreiros idôneos, gente. É importante falar isso, porque tem terreiro que você vai mandar você matar um bicho, vai cobrar, dá aí R$2.000 para eu resolver esse problema. O problema não está do lado de fora, está do lado de dentro. Então assim, gente, muito cuidado com esse tipo de coisa. Umbanda não cobra. Se você for num terreiro de candomblé, os pais de santas mães de santo, a doutrina deles fala que isso é certo, então está correto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
No candomblé, o fundamento do candomblé. Na Umbanda, o fundamento da Umbanda. Né? Como eu falo para os médicos aqui, se alguém quiser ir numa casa de candomblé fazer um tratamento, vá, mas siga as orientações que o Pai de Santo passar, que a Mãe de Santo passar, entendeu? A gente tem, se a gente for buscar e a gente receber orientação, a gente tem que fazer, né? Então assim, a gente precisa cuidar disso. Essas coisas a gente não cura com dinheiro, não é. Tratamento espiritual. Então, primeira coisa, buscar tratamento espiritual. Segunda coisa, faxina. Eu estou falando de faxina mesmo, material. Cuidar do seu quarto, cuidar da sua casa, arrumar bagunça, sujeira. Gente, espíritos das sombras não gostam de casa limpa, de casa cheirosa, de casa organizada, não gostam de um incenso aceso. Eles gostam de uma bebida aberta, eles gostam da sujeira, eles gostam da cama bagunçada, eles gostam da energia da casa pesada, um cheirinho meio ruinzinho, eles gostam disso. Então, primeira coisa, faxina, limpar, organizar a tua casa. Organizando o que está fora, você já, consequentemente, você já começa a organizar o que está dentro também. Então aí a gente vai para a faxina interior. Como é que eu me limpo interiormente? Banhozinho de erva, que o preto velho passou, que o Exu a Pombagira passou, banhozinho de erva, um incensinho lá em casa, dou uma defumada lá em casa, uma música com uma vibração mais elevada para impregnar as paredes do meu quarto, da minha casa. Isso já vai repelir os obsessores, porque, gente, tudo é energia, não é? Quando eu boto música ruim, quando eu tenho conversa ruim dentro de casa, a energia cai, de tudo, fica impregnado. Aquilo ali, a espiritualidade entra e sai do jeito que quer. Está uma bagunça, não tem controle nenhum. Agora, quando a minha casa ela está protegida por um halo de luz, pelos pensamentos bons, pelas preces e orações, evangelho no lar, né, os momentos de prece, uma verinha que eu acendo, um incenso que eu coloco, limpo a casa, dou umas borrifadas de umas incensas, né? Alecrim, alfazema, manjericão, porque já limpa e já dá um cheirinho gostoso. Isso protege, gente, o meu lar. Faxina é a primeira coisa, é a forma mais simples, né? Botar umas flores em casa, umas plantas para trazer vitalidade, a gente precisa. As plantas, elas nos curam. Elas vão transmutando as energias da casa. É bom ter a espada de São Jorge, espada de Yansan e tantas outras plantas que nos ajudam. Boas músicas, estátuas. Às vezes eu tenho essas imagens que a gente usa. Gente, quando eu saí do catecismo e vim para a Umbanda, eu queria acabar com o gongá de Umbanda. Eu era desse, sabe? Falei, para que vocês usam essas imagens? Não precisa de imagem não. Pô, ignorância, né? Até eu entender que são símbolos para nos conectar. Porque quando a gente olha para uma imagem, eu estou vendo ali a Cabocla Jurema, eu tenho uma sintonia com ela, isso já me eleva. Eu estou vendo ali o Cristo Oxalá. Eu tenho um carinho, né? Eu tenho essa conexão com o Cristo Oxalá. Então, quando eu vejo um lugar que tem uma imagem, uma casa que tem uma imagem, eu já, gostei. Já eleva a minha vibração. Então, procure uma imagem, uma foto, um quadro de alguma imagem. Um personagem, a gente tem Bezerra de Menezes, é uma que eu tenho lá em casa no meu quarto, eu gosto muito. Quando eu vou fazer minha prece, às vezes eu não estou muito sintonizado, eu olho aquilo ali, já me eleva um pouco, eu já entro em conexão com a egrégora de Bezerra de Menezes. André Luiz, Chico Xavier. Então assim, gente, a gente tem que aprender a usar essas coisas assim. Porque o que os obsessores fazem? Botam imagens ruins na nossa cabeça para baixar a nossa vibração. Então a gente vai atrás das nossas imagens boas. Depois, selecionar companhias, boas companhias, gente, boas amizades, pessoas que nos levem para o bom caminho. Gente, sabe aqueles amigos de bar? É só de bar. Na hora que a gente mais precisa, é porque eu não posso falar palavrão aqui, mas quando a gente está daquele jeito, todo mundo continua no bar. E a gente está sozinho em sofrimento, em desespero, em depressão, ninguém quer nem saber. Então, gente, isso não é amigo. Vamos falar, meus amigos. Não, não são amigos. Colegas, conhecidos, nem sei como é que chama, né? Mas enfim, os verdadeiros amigos não é que ele está dia e noite no bar com você, não. Porque amigo que é amigo não leva ninguém para bar dia e noite, não. Um happy hour, como a gente fala, né? Um momentinho de distração, não tem problema. O problema é todo dia, de segunda a segunda, todo final de semana, bebida e mais bebida. Porque a bebida traz um cigarrinho, que traz outras coisas, né? Porque a gente tem as nossas fraquezas. Então, selecionar companhias, amizades, inclusive as conversas que você tem com as amizades que você tem. Que tipo de conversa? Selecionar o que você consome. Aí eu estou falando consumo mental e emocional. Filmes, que tipo de filme que você vê? Noticiários, livros, só violência, só coisa ruim. Não tem como sua vibração subir, gente. Elevar um pouquinho, não tem como.
Então eu preciso procurar alimentar a minha alma e o meu campo emocional de coisas que me elevem, porque senão eu vou dar força para eles, e aí eu perco a minha força. Atividades físicas, esporte, estudos e cursos. Isso é muito bom para botar a gente numa linha de aquecimento, de crescimento, de aprimoramento pessoal. Eu quero cantar uma música, quero aprender a cantar, quero tocar um instrumento. Sempre sonhei em tocar violão. Por que não vai aprender? Violino, violoncelo, gente, não importa. Vai fazer uma coisa que é boa para você, pelo amor de Deus. Isso fecha campo. Porque eu garanto para vocês, ninguém ali está... Quem está começando a aprender a tocar um instrumento e alguém aguenta ficar do lado, gente? Nem os espíritos. Corta a conexão na hora. Corta a conexão na hora. Eu falo para os médicos, eu estudei violino durante alguns anos, na escola de música. Quando eu ia estudar em casa, meu pai, minha mãe, meu filho, a gente tem que dar um jeito. Aí eu ia para a suíte do quarto deles, que ficava lá no fundo, fechava a porta do banheiro, a porta do quarto, e eles ficavam lá na sala de televisão. E eu treinando violino. Imagina violino desafinado. Mas gente, não tem espírito que aguente. Então vá aprender a cantar, ou se cantar também, né, desafinado. Ninguém aguenta. Corta direto a obsessão. Aí você vai ter pelo menos aí uns meses, se continuar estudando, de distanciamento. Para finalizarmos, gente, não tem como sairmos das influências se não mudarmos imediatamente nossa postura mental, os nossos pensamentos, os nossos hábitos, os nossos sentimentos. Ou a gente muda, ou então o sofrimento piora. Vamos refletir sobre o nosso diálogo consciencial, sobre as conversas que a gente tem aqui no Ser Luz. Hoje a gente não ia fazer a palestra, esse diálogo consciencial, por causa da celebração, para ganhar tempo. Aí meu coração fechou. Às vezes o Pai Jeremias conversa comigo assim, meu coração fecha. Aí eu falei, né, Padre Cristiano, falei, Cristiano, não estou sentindo. A gente não pode, porque faz parte do tratamento. Às vezes os irmãos vão lá para ouvir alguma coisa que tem para falar. Às vezes eles estão num processo e precisam, né, porque as entidades não têm como ficar meia hora, 40 minutos conversando com cada um. E meu coração fechado, aí busquei uma solução. Vamos começar a agir a meia hora mais cedo, que é as meia hora da palestra. Assim todo mundo passa pelo diálogo consciencial. Não é importante, gente, a gente pensar sobre essas coisas, buscar esse conhecimento. Então vamos refletir, fazer um tratamento espiritual, como a gente falou, estar presente, não faltar, gente. Eu estou bem, eu não vou no Ser Luz, eu só vou quando eu estiver mal. Não, a gente tem que se prevenir, né? Parar também de só tomar remédio quando está doente. Não, vamos cuidar da saúde, para não cuidar da doença. Vamos cuidar da saúde. Seguir direitinho as orientações dos guias. Quem passar hoje na consulta, segue direitinho as orientações. E para finalizar, gente, uma coisa que minha mãe sempre falava, mas não funcionava. Mas eu vou falar para vocês. A gente tem que ter medo, não é de gente desencarnada, é de gente viva. Mas sabe por que a gente continua tendo medo de desencarnados? Porque a gente não conhece, é desconhecido. Quando a gente começa a conhecer as leis espirituais e como agir, como se prevenir, como se proteger, aí a gente para de perder medo. E aí a gente realmente vai falar, minha preocupação tem que estar nos encarnados. Que eles sim podem me fazer mal diretamente, mas os desencarnados não, eu tenho que permitir, eu tenho que autorizar com as minhas más tendências para eles se aproximarem de mim. Então é mais fácil, se a gente pensar por esse lado é mais fácil. O conhecimento liberta, a verdade liberta, porque nos põe em contato com a nossa própria consciência e com espíritos de luz e de amor. Se nós queremos companhia dos espíritos de luz e de amor, gente, então a gente tem que fazer um ambiente saudável para que eles possam conseguir se aproximar e nos orientar, nos intuir. Então é isso, minha gente. Saravá, axé. Vamos para os atendimentos.